Bem-vindo ao 111º dia. Meu nome é Everton Alonso, você está na leitura bíblica anual. É um prazer ter a tua companhia. Antes de entrarmos, eu quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de Levítico 25, iremos até Salmo 32, iremos até Eclesiastes 8 e, por fim, finalizando a leitura de hoje em 2 Timóteo, no capítulo 4. Aqui em Levítico, no capítulo 24, no capítulo 25, melhor dizendo, nós vamos falar sobre o ano sabático e iremos também falar sobre o ano do jubileu. Diz assim a Sagrada Escritura em Levíticos, no capítulo 25. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiam as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a sua colheita de plantações. No 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão da terra que produzir no ano de descanso. Você e seu servo, seu escravo, trabalhador contratado e residente temporário que vive entre vocês, bem como seus rebanhos e os animais selvagens da tua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos, totalizando 49 anos. Então, o soar da trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem a libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será jubileu. Não semeiem, não ceifem o que crescer por si mesmo, nem colham das vinhas do que não foi podado. É jubileu e será santo a vocês, como apenas que a terra produzir. No ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado na base do número de anos desse jubileu. E ele fará a venda na base do número de anos que restam da colheita. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas, quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que eles estão vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temem o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratique os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças. Vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o fruto e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão com segurança. Vocês poderão se perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu enviarei a vocês a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que estiverem propriedades, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo irá resgatar aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu. Então poderá voltar para sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu, e será devolvida no jubileu, e ele então poderá voltar para sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete um ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar um ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes, e não será devolvida no jubileu. Mas as casas dos povoados, sem muros ao redor, serão consideradas campo aberto, poderão ser resgatados e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes pertencem,
Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedades deles entre os israelitas, mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, serão propriedades permanentes deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajude-o, como se faz o estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobre dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhes mantimento, visando algum. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para dar a vocês a terra de Canaã, e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. E ele, então, os seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a sua propriedade de seus antepassados. Pois os israelitas são os meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Poderão também comprar entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs dele. Ainda os que nascidos da terra de vocês, eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre seus irmãos israelitas vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro ou residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou alguém que pertence ao clã estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se, todavia, prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um trabalhador contratado por aquele número de anos. Se resgatarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se resgatarem apenas poucos anos até o jubileu, fará o cálculo e pagará o resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permita que o seu senhor domine impiedosamente sobre eles. Se não for resgatado por nenhum dessas maneiras, ele e seus filhos estarão livres no ano de jubileu, porque os israelitas são os meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor de vocês. Vamos agora para o livro de Salmo. Nós vamos fazer a leitura de Salmo 32. Aqui é um poema davídico, um poema onde ele coloca os pecados dele. Enquanto ele escondia os pecados dele, a alma dele se definhava, mas assim que ele confessou as transgressões dele, ele encontrou alívio. Diz assim, Salmo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem Deus não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podem ser encontrados. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo, como o burro, que não precisam de entendimento, mas precisam ser controlados com freio e rédeas. Caso contrário, não obedecem, mas são as dores dos ímpios. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Vamos agora para o livro de Eclesiastes, no capítulo 8, onde fala aqui da obediência que é devida ao rei. Diz assim, quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado.
Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei e nem se levante em favor de causa errada, visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar o que está fazendo. E quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o seu próprio espírito, tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que o praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre os outros para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões vi os ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus. E os seus dias, como sombras, são poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem e os ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Por isso, recomendo que desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor do que o homem comer e beber e alegrar-se. Sejam esses seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da sua vida, que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daqueles cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje e também o último capítulo aqui da carta enviada para o jovem Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, na segunda carta para Timóteo. Diz assim aqui o apóstolo Paulo, ele está dando as últimas recomendações e a saudação final para Timóteo. Ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 4: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas todos os que amam a sua vida. Procure vir logo no meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é muito útil para mim no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se ele se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a ser salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permanece em Corinto, mas
Deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito e a graça seja com vocês. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá.